Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? O domingo tá lindo? Aqui na Rádio Mundial, sempre em bom astral. Por isso eu falo para vocês, olhe, ame hoje, perdoe hoje, demonstre hoje, não deixe nada para amanhã. Somos instantes e no instante não somos nada. Ame, demonstre afeto hoje, viu? Amanhã pode ser tarde. Vamos lá? Vamos começar o nosso programa? Se você não me conhece, eu sou Mônica Bonfilho, eu sou astróloga, sou escritora, eu tenho 50 livros escritos e editados aqui no Brasil e no exterior. E os livros que mais, chamam a atenção na minha carreira são os livros relacionados aos anjos. Sou astróloga, trabalho no meu escritório em casa, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite, e no domingo eu estou aqui, fazendo o programa na Rádio Mundial, tirando as dúvidas dos ouvintes. Primeira pergunta, Mônica, o que você acha da fertilização in vitro? Você acha que a inseminação está de acordo com a espiritualidade? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia tem que ser usada em comunhão com a espiritualidade. Todos os experimentos relacionados à célula-tronco, tudo o que se refere a melhorar a qualidade de vida, nós temos tutores espirituais, nós temos mentores espirituais, até porque a espiritualidade, ela convive bem com a ciência. Eu mesma, quando faço os meus atendimentos de astrologia, eu tenho uma média, acho que 60% dos meus atendimentos são médicos que me procuram, são pesquisadores, tem um cientista que me procura. Por quê? A astrologia, ela dá um resultado. Como tudo é voltado para a matemática, você tem uma resposta racional frente a uma dificuldade. E todos, na verdade, todos os meus clientes gostam muito dos temas espiritualistas. Mas sim, fertilização in vitro é muito bacana. No mapa, quando aparece algum tipo de tratamento na casa 5, geralmente ela tem um escorpião ou gêmeos. Eu sei que ela vai ser mãe de gêmeos e geralmente de um casal. Mas sim, a inseminação está de acordo com os preceitos da espiritualidade, e sim, os anjos iluminam os caminhos dos pesquisadores para trazer o que há de melhor, mais sofisticado e trazer qualidade de vida, porque todo mundo merece, não é? Outra pergunta, ó. Mônica, eu fico muito feliz de poder corresponder com você, eu te admiro demais, eu tenho alguns dos seus livros, eu acho você uma pessoa muito sensata, muito obrigada. Eu estou te acompanhando nos vídeos do YouTube, que eu gosto bastante. Aliás, todo domingo, na terça-feira, eu publico o vídeo, o Jean publica para mim. Então, se você quiser me acompanhar e assistir os programas anteriores, você escreve no YouTube editora Companhia dos Anjos. Editora Companhia dos Anjos. Tem que colocar o editora, porque Companhia dos Anjos é um grupo musical. Então, você coloca editora Companhia dos Anjos, você vai cair na minha página do YouTube com os vídeos que eu venho gravando uma vez por semana, tá bom? Ela tem algumas perguntas, ó. Uma delas é se uma pessoa, quando reencarna, ela traz traços que indiquem que ela viveu no passado? Sim, ela vai trazer características. Por exemplo, eu numa vida passada, eu fiz regressão, eu fui um negro baiano, esse negro baiano chamado Manuel Quirino, vivi em Salvador, andei pelo Pelourinho. Quando eu estive em Salvador, eu andava ali em Salvador como se eu estivesse andando na rua do meu bairro com a maior tranquilidade e acabei encontrando a casa que eu teria vivido. Inclusive, isso eu relato num livro chamado Proteção. Mas você traz, cara, tanto que eu volto, eu acabei entrando para o culto dos orixás e escrevi, e o Manuel Quirino também escreveu sobre os orixás, né? Ela continua, eu te pergunto isso porque o meu filho tem 16 anos, ele é muito diferente dos meninos da idade dele. Primeiro, pelas roupas que ele gosta, por exemplo, terno, camisa social, gravata, suspensório e até chapéu, desses bem antigos. Outra coisa é a música, ele gosta de músicas antigas e ele é muito fã da Dona Irã Barbosa. Como é que pode, gente? O menino tem 16 anos. Então, sim, ele pode ter vivido aqui, ele pode ter ficado pouco tempo no plano astral, né? Aliás, não tem como a gente contar, as pessoas perguntam. Tem pessoas, por exemplo, eu fiz duas vivências de regressão de memória.
Uma eu teria vivido no Pelourinho, como eu contei para vocês, e uma outra, muito pouco tempo, eu vivi num gueto e morri muito pequena, uma criança. Eu devia ter por volta de 6, 7 anos, então eu me vi até morrendo num lugar assim horrível, na França, onde os judeus foram levados para passar por toda aquela questão do genocídio dos judeus na Europa sobre o comando de Hitler. Então eu vi essas duas reencarnações que eu vi, essa regressão de memória que eu fiz. Então a penúltima foi com esse negro baiano que eu comentei para vocês, em 1800 e pouco, e uma outra na época das guerras que envolveram a Europa. Eu consegui ver, e até essa segunda me angustiou mais de quando eu me vi como negro baiano, né? Deve ter acontecido isso. Então, quando ele volta com essas características, inclusive com chapéu, gravata, fã da Adoniran, ele viveu realmente, deve ter vivido, até pode ter sido um contemporâneo do Adoniran, né? E outra pergunta. Comentaram comigo sobre a oração de limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Dizem que é muito poderosa essa oração. Mas ouvi dizer que quem faz tem pesadelos e outras coisas. Você já ouviu falar? Se você procurar no Google, escreva lá, oração de limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Você pode fazer, mas algumas pessoas mais sensitivas realmente passam mal, têm pesadelo, não sentem bem, tem umas que dão ânsia de vômito, outras começam a brigar em casa, porque está havendo uma limpeza espiritual. Isso é muito pessoal. Se você quiser fazer, você pode procurar no Google, que você vai encontrar essa oração do Arcanjo Miguel, tá bom? Outra pergunta. Mônica, quem que é o Zé Pilintra? O Zé Pilintra, ele é uma entidade da Umbanda, é uma entidade de esquerda, e ele é o espírito patrono dos bares, dos jogos, daquelas pessoas que viveram em sarjetas. Ele é o típico malandrão, tanto que ele usa um terno branco com chapéu branco também, a gravata com o chapéu todo bonitinho. Então as pessoas pedem para ele o quê? Ajuda financeira, assuntos relacionados a amor, e ele pertence à linha das almas. Então o Zé Pilintra, ele é bem o típico malandro carioca com aquele terno branco, o chapéuzinho, e as pessoas na Umbanda, quando tem as sessões geralmente consagradas na segunda-feira, eles pedem para o Zé Pilintra, basicamente, melhora financeira, e o Zé Pilintra vai ajudar. As questões de ser de esquerda ou de direita depende muito do médium. Eu tenho um amigo meu que recebe essas entidades, ele é um amor, imagina. A entidade dele nunca faria mal para ninguém. Mas são entidades que dão conselhos para a materialidade, para você prosperar e melhorar. Ele ensina a acender uma vela, fazer o pedido correto. É interessante. Geralmente você encontra na Umbanda, às segundas-feiras, você vai ter as giras das almas e geralmente um dos médiuns vai estar incorporado com o Zé Pilintra, tá bom? Outra pergunta, Uma transfusão de sangue, Mônica. O meu filho fraturou o fêmur. Ele foi atropelado, ele estava na moto, o carro bateu na moto, atropelou o rapaz. Só que a avó desse rapaz é testemunha de Jeová e ele precisou de transfusão de sangue. E a avó, que é testemunha de Jeová, não queria e houve um impasse na família. Geralmente, os hospitais, mesmo diante de pessoas que são testemunhas de Jeová, elas tentam, inclusive até pedindo à justiça, que se conceda a liberação dessa transfusão de sangue para não ter a morte da pessoa. Tem casos que não se consegue e a pessoa vem a falecer por isso. Mas, geralmente, nós temos aqui as testemunhas de Jeová. São 8 milhões de fiéis no mundo. Aqui no Brasil são 800 mil pessoas. E as testemunhas de Jeová não usam nada que teve sacrifício, o que foi sacrificado naquela intenção aos ídolos. Eles não usam nada que tenha o sangue, proíbem a transfusão e não comem ou tem nada na vida que tenha sido estrangulado, né? E casos onde a pessoa não autorizou a transfusão de sangue, os casos que entraram na justiça, o hospital acabou ganhando. Você conhece algum caso assim de testemunha de Jeová? Eu tenho uma consulente minha, a mãe dela é testemunha de Jeová,
e ela já me contou algumas coisas que aconteceu nesse sentido. Houve até briga por causa disso, mas paciência, né? A gente tem que respeitar, mas tudo tem um limite, né? A ciência está aí, os hospitais estão aí, a cura está aí para a gente melhorar. Imagina se o menino morresse por conta da falta de uma transfusão de sangue, que judiação. Será que essa avó ia dormir tranquila sabendo que o neto morreu porque não foi autorizada uma transfusão? Não quero nem pensar, né? Se você acompanha a série Supernatural na Warner, os dois personagens principais, o Sam e o Dean, eles sempre estão falando sobre 7 selos. Tanto que o Dean, ele foi o primeiro a quebrar um selo. E o que é esse selo, né? Esse selo ele consta no Apocalipse e diz que somente Cristo, então, é capaz de abrir o livro dos 7 selos. E os 4 primeiros selos representam os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a peste, a fome, a guerra, a morte, e os demais são o choro, o medo, o pânico dos homens e o dia da ira. Então diz que o Dean, ele acabou tirando o lacre do primeiro selo e aí começou a desencadear uma série de fatores, das quais esses fatores representam os sinais do fim do mundo, que são esses, por exemplo, que representam as 7 trombetas, as trombetas dos anjos, que acabam sendo tocadas para representar o fim do mundo. Na minha opinião, nós estamos vivendo esse fim do mundo de acordo com o livro de Revelações, com o Apocalipse, tá? As 4 primeiras trombetas, eles vão causar, olha só, a poluição e a decadência relacionada à ecologia. Lembrando, gente, que nós vamos ter até o término dos peixes nos mares por conta das pessoas jogarem plástico nos oceanos. Em 2039 é capaz que não tenha mais vida nos mares. Olha que absurdo. É um crime. Outro dia eu coloquei um post no Facebook. Em 3 horas, andando nas ruas de Londres, 4 voluntários conseguiram colher 240 mil bitucas de cigarro nas ruas de Londres. E não é biodegradável, então isso é um horror para a natureza. Ou seja, nós estamos acabando com a gente não tem reflexão de entender que a gente está matando, estamos matando uns aos outros. Imagina em 2040 não ter mais peixe no mar, gente. Se você pensar que na Venezuela 1 quilo de carne bovina está custando o mesmo que um salário mínimo do Brasil, isso vai chegar um dia e nós vamos entrar em colapso. Eu dou 10 anos para entrar em colapso. Por isso que eu acho até que é um bom negócio você pensar com carinho na possibilidade de você prestar atenção no que a gente chama de segunda sem carne. É um dia da semana que você não consome carne, até para ter condições de ter mais sustentabilidade o planeta. Mas vamos voltar para as 7 trombetas. Então, ó, as 7 trombetas que serão sinais do fim do mundo. É a perturbação cósmica no céu e na terra. Na verdade, tem relação com a poluição e com a ecologia. As saraivadas de fogos com sangue, que queima 1/3 da terra, que são os mísseis. A outra característica das trombetas é uma montanha que vai arder em chamas e vai matar 1/3 dos animais marítimos que eu acabei de falar. Uma grande estrela que cai do céu sobre os rios, sobre as fontes das águas, tornando essas águas amargas, que pode ser vazamento de urânio. A 4ª trombeta traz o escurecimento da 1/3 parte do sol, que é a queima ilegal da madeira para o carvão, para a carvoaria, e também a poluição. A 5ª trombeta acaba trazendo as pragas dos gafanhotos, e João vê a queda da estrela, ou seja, Satã, a queda de Vênus, né? E onde ele fala que os insetos vão tomar conta, até porque nós vamos ter aquele problema... Lembra quando teve, 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, quando teve a zika, a chikungunya? Isso tudo, gente, é reflexo do que aconteceu em Mariana. Quando você tem aquele desastre natural, você quebra o ciclo do sapinho, da rã, comendo os insetos, você acaba desencadeando um processo ecológico terrível, ao contrário,
que culminou no avanço da febre amarela, da chikungunya e de outras doenças que vão culminar e vão cada vez piorar. Agora, imagina no universo, no mundo, gente, no universo, no mundo, no planeta Terra. Imagina o que pode acontecer com esses processos tão desequilibrados da natureza, né? A quinta trombeta, então, seria o aumento dos insetos, e a sexta seria a cavalaria demoníaca, que é o exército das nações, quando o irmão luta contra o irmão, e a sétima trombeta, que não foi revelada, mas seria a igreja lutar contra os inimigos dela, que na verdade seriam ou os ateus ou pessoas de outras religiões. A gente tem que lembrar que o islamismo já deve ter passado, inclusive, o número de cristãos e de católicos no mundo. O número de fiéis relacionados ao universo islâmico já deve ter até passado do universo dos católicos, né? E diz que no final dos tempos, Jesus Cristo vai ter uma luta contra Satã, na qual Jesus, ele ganha, ele se torna o vencedor e volta a ter paz entre as nações. Mas, assim, me preocupa muito a forma como a gente está conduzindo tudo, e eu espero, com sinceridade, que tudo que a gente está falando fique só no campo bíblico, né? Que a gente não tenha problemas nessa ordem de que as coisas culminem na destruição. Seria uma fatalidade, uma grande perda, né? E falando também sobre hoje, estão tantas perguntas sobre Bíblia, né? Mônica, quem é Lilith, que também é falado na série Sobrenatural, Supernatural? Lilith é a primeira esposa de Adão. Na verdade, aquela brincadeira que todo mundo faz, essa serpente que falante, é a Lilith. Então, o que acontece? Deus criou, junto a Adão, criou Lilith. Ao mesmo tempo, criou a Lilith e criou Adão. Deus criou esses dois. Só que a Lilith não se submetia aos caprichos de Adão. Aí Adão foi reclamar com Deus e falou: Deus, ela quer mandar em mim. Né? Então, até ela ficava numa posição acima do Adão, e Adão não gostou, foi reclamar com Deus. E Deus a teria transformado no monstro, ou alguns falam que Deus a transformou na serpente, a mesma serpente que instiga a Eva a comer do fruto proibido, ou o fruto da sabedoria, né? Na verdade, aquela serpente falante é a Lilith. Então, a Lilith, ela acaba perturbando quem? As mulheres, as casadas. Podem aparecer, inclusive, aos homens na forma de sonhos eróticos, a Lilith, ou ela, infelizmente, ela pode fazer com que ocorram as perdas de bebês recém-nascidos. Tanto que uma coisa, até já falei no programa anterior, um outro programa já faz tempo, esse barulhinho que a mãe faz para ninar a criança, assim, isso é tão antigo, gente, isso vem do tempo dos hebreus, quando eles estavam andando no êxodo para a Terra Prometida, eles já faziam essa sinalização, que é o barulhinho típico para a gente afastar a Lilith. Outra coisa que a gente faz para afastar a Lilith é colocar um terço no berço do bebê, ou você pode colocar alguma coisinha vermelha na criança, alguma peça vermelha na criança também afasta o olho gordo, e afasta as ações demoníacas da Lilith. Só que a Lilith, na verdade, ela também pode representar o quê? O empoderamento da mulher. Então, toda mulher que é empoderada, que é valorosa, que briga pelos seus direitos, a gente brinca dizendo que ela está empoderada com os valores de Lilith, tá? Tem uma coisa legal para contar para vocês. Você sabia que o gato, ele é o único não citado na Bíblia? Pois é. E no Egito foram encontrados mais de 4 milhões de gatos mumificados. O que aconteceu? Na Idade Média, um papa, o Papa Gregório IX, ele dizia que os gatos, que os demônios se apossavam do corpo dos gatos. Então, o que ele fez? Ele jogava os gatos das torres. E todo mundo começou a fazer o mesmo, porque ele dizia que o gato era a própria manifestação do demônio. E o que aconteceu? Mataram todos os gatos, a cidade encheu de rato. E o que aconteceu?
a peste negra, para você ver. E houve, então, essa questão da má sorte do gato, especialmente os gatos negros. E já no Egito eles eram considerados deuses. E encontraram ao longo aí das pesquisas arqueológicas, imagina, 4 milhões de gatos mumificados. Também postei isso lá no meu Instagram. E o gato, ele era tão mal visto pela Igreja Católica que ele não é citado na Bíblia. Você não vai ter uma consideração, nem uma passagem pelo gato. Só que ao contrário do que todo mundo acha, né? Nós, atualmente, principalmente quem é vegano, vegetariano, e você que tem bom coração, você sabe que isso tudo não passa de lenda, que é uma bobagem, e a gente luta contra as pessoas que, principalmente na época do Halloween, 31 de outubro, aliás, evite deixar o seu gato na rua nesses dias, porque tem gente muito maldosa que pode sacrificar e matar seu gatinho por pura maldade, ou por puro esporte, ou por maldade, porque muita gente acha, por exemplo, a coruja, ela é tida como algo negativo, porque diz que Lilith se transformava numa coruja. Então tem gente que joga pedra em coruja. Eu moro no interior, numa chácara, as pessoas matam as corujas, olha que bobagem, porque elas acham que os espíritos negativos estão dentro dessas corujas. É de uma imbecilidade esse tipo de coisa que me chega a... Sei lá, eu fico tão triste quando eu escuto uma coisa dessas, mas o seu gatinho, a gente sabe que ele é um anjinho, todos os seres aí de Deus são seres iluminados, são anjinhos de 4 patas. Eu tenho 2 cachorros e 2 gatos adotados, que eu amo de paixão. Hoje eu estou com menos animais em casa, porque como eu estou de mudança, eu indo para outro lugar, eu volto a resgatar. E que nem os gatos, eu fiz a castração de uma agora, eu castro, né, para não gerar aquela loucura de ter filhotes e você de repente ter 30, 40 gatos em casa. E os mais velhos, os meus animais, são os mais velhinhos, os ceguinhos. Eu estou com uma paralítica lá, lindinha, queridinha, a gorducha lá, mas é isso. Gato é um ser de Deus. Todos os animais devem ser amados e bem tratados. E eu sei que você gosta dos seus animais, eu sei que você cuida muito bem deles, tá bom? Eu acho que a gente já vai ficando por aqui. Eu deixo... só vou fechar com uma informação, Só para fechar com essas histórias bíblicas de hoje, só para constar, o dilúvio do Gênesis, cujo principal personagem aí é o Noé, ele é um plágio, é uma cópia da epopeia de Gilgamesh. A epopeia foi escrita em 650 a.C. e o Gênesis foi escrito em 1400 a.C. Se você quiser fazer pesquisas, coloca no Google dilúvio, epopeia, coloca assim, dilúvio, tracinho, epopeia e tracinho Gênesis, que você encontra mais informações, caso você ache isso curioso. Eu adoro esses assuntos. Por exemplo, você tem a manifestação de Ísis com Horus. Na verdade, a história da Virgem Maria com Jesus, toda uma história. Porque assim, gente, Jesus, ele não tem relatos históricos. Não há registro histórico de Jesus. Então, muita coisa também que está escrito na Bíblia, também teve algum conteúdo de narrativas que foram plagiadas. Eu já li, mais de 400 livros sobre a vida de Jesus, pesquisadores judeus, inclusive tem um que é o Jesus, um judeu marginal, maravilhoso. Eles falam sobre isso, não tem conteúdo histórico, então deu margem para conteúdos, enfim, quase lendários aí. Mas o dilúvio, então, ele é um plágio da epopeia de Gilgamesh, de 650 AC, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você quiser aí fazer seu mapa astral, será uma honra, será um prazer. Eu vou adorar fazer seu mapa astral. Você vai ligar para 11 4708 1950 ou manda um e-mail para mim, que é até mais rápido. A gente responde lá com mais rapidez. Você vai mandar um e-mail para m.buon@terra.com.br. Você vai receber um formulário com todas as explicações. É um instrumento fantástico, você vai adorar. Tanto que a minha agenda, graças a Deus, ela é lotada, porque realmente o trabalho é muito bom. E a gente vê tudo. O mapa fala tudo. Você não precisa nem abrir a boca. Mas você pode fazer quantas perguntas você quiser, que o mapa vai responder tudo para você. Eu aguardo o seu contato. E domingo que vem eu volto para mais um programa. Mônica Bonfilho, gratidão, namastê, até domingo que vem. Obrigada.